O filme Um Corpo que Cai, dirigido por Alfred Hitchcock, é considerado nos dias de hoje um clássico do cinema. E é sobre esse filme que eu quero discutir um pouco com vocês. Essa ideia desse filme partiu do inscrito Samuel. Eu agradeço, Samuel, pela ideia e indicação de filme. Hoje nós vamos discutir um pouco algumas curiosidades sobre o mesmo. Mas antes de continuarmos, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Um Corpo que Cai lançou em 1958 e, como eu disse para vocês no começo do vídeo, é um filme dirigido por Hitchcock. Este filme gira em torno de um personagem chamado John Scott. Ele é um delegado aposentado que tem medo de altura. Um dia ele vai visitar um amigo e esse amigo pede que ele comece a seguir a esposa, porque supostamente o amigo dele tem certas suspeitas de que a esposa está agindo de forma errada. Não em questão de estar traindo ele, mas sim de estar sendo possuída por um espírito. A história de Um Corpo que Cai gira em torno disso, gente. Se eu contar mais sobre ela, eu vou dar revelando muito mais coisas. Sinceramente, eu não conhecia esse filme do Hitchcock. Eu quase não conheço as obras do Hitchcock. Mas é um filme que vale muito a pena. E uma curiosidade muito interessante sobre o mesmo é que ele não fez sucesso algum no ano de 1958. Sinceramente, ele não chamou a atenção das pessoas. E apesar de hoje ser considerado um clássico, como eu disse pra vocês, o filme não foi um sucesso comercial, nem de crítica quando lançado. Hitchcock culpou James Stewart por parecer velho demais para atrair o público. Depois desse filme, ele jamais trabalhou com o ator novamente. Injusto isso, não acha, gente? Outra coisa bacana, gente, é que Um Corpo que Cai é baseado a adaptação de um livro. Sinceramente, eu não tenho a mínima ideia se o filme é extremamente fiel ao livro, mas vale a pena ver. Como eu disse pra vocês, eu não tenho uma ideia muito grande, eu não conheço muitas obras do Hitchcock. Porém, Um Corpo que Cai vale muito a pena ver. A diferença do filme pro livro é que algumas coisas realmente foram mudadas, isso já foi informado. O local onde se acontece toda a história, que no filme é em São Francisco, enquanto no livro se passa em Paris, e o final também é diferente do que é o livro. Então vocês já podem ter uma ideia que realmente o filme e o livro não são exatamente um idêntico ao outro. Uma coisa que chama muita atenção nesse filme é realmente o começo dele. Eu não sei se você já assistiu Um Corpo que Cai, mas quando você começa a assistir, a entrada dele, o início dele já chama bastante atenção, porque na imagem começa a parecer como se fosse uma coisa de hipnose, e com o andar da história você vai ficando realmente hipnotizado com o mesmo. O que é interessante ainda mais nesse filme é que parece que ele se divide em duas partes. No meu ponto de vista, parece que ele tem uma parte e depois a outra. O desenrolar da história do que está acontecendo com a esposa desse amigo do John, e depois nós temos um outro processo do que realmente aconteceu de verdade, o que levou a certas situações. Nathalie, o que você está falando em relação a certas situações? Como vocês puderam ver, o nome do filme é Um Corpo que Cai. Então, supostamente, ele já está entregando que existirá um corpo que vai cair. Ou seja, existirá morte neste filme. Então, é bacana todo esse desenvolvimento que você começa a acompanhar com o filme, em que o John vai investigando toda a história do que realmente está acontecendo com a mulher do amigo dele, que se chama Madeleine, e daí você começa a ver, nossa, não, que filme de suspense maravilhoso, é um filme de sobrenatural, realmente ela está possuída por um espírito e tudo mais, e ele tenta a todo custo salvar ela desse espírito. E no final, gente, no final não, no meio do filme, ele vai tentar, ela começa a enlouquecer ainda mais com toda essa questão do espírito, de relembrar
a vida passada dela e acaba morrendo. Desculpa, gente, essa é uma parte que eu tenho que entregar para vocês entenderem o próximo passo da análise que eu vou fazer. O que é interessante nesse filme é que, vamos dizer assim, digamos que ele fechou um bloco do que está acontecendo na história. Quando começa a segunda parte do filme, como eu disse, a segunda parte, ele está entregando um outro bloco. Nós começamos a ver que todos os personagens são duas caras. Literalmente eu poderia dizer que são isso, são duas caras. No começo nós recebemos um personagem do John que seria uma pessoa centrada, apesar de ter medo de altura e tudo. É uma pessoa centrada, tranquila e calma. Quando nós chegamos na segunda parte do filme, nós vemos um personagem totalmente diferente, porque ele realmente ficou abalado com a morte da Madeleine, porque ele acaba se apaixonando por ela. Então nós vemos um personagem totalmente diferente, e daí ele acaba encontrando uma moça que lembra muito a Madeleine e começa a todo instante implorar para que ela saia com ele, para que ela fique com ele, e começa a todo instante querer mudar ela, fazer com que ela se pareça mais com a Madeleine. A partir daí nós vemos um personagem que se tornou manipulador e obsessivo. Então é uma coisa bastante interessante isso. Nós vemos o filme dividido em duas partes, eu poderia dizer isso, que ele se divide em duas partes, e temos a entrega de personagens com personalidades diferentes. Em um momento vemos uma pessoa tranquila, calma, que é centrada, e em outra parte nós vemos uma pessoa obcecada, manipuladora, que não aceita a morte da amada. Então é uma coisa bacana isso. Como é o mesmo caso do amigo dele, em que quando a gente começa a ver todo o desenvolvimento da história, nós vemos que o amigo dele não é exatamente tão amigo assim, que ele esconde segredos. Todos os personagens têm um lado obscuro nisso. Outra coisa muito bacana, interessante, que eu acho que vai ficar bem mais claro para vocês como seria mais ou menos o final, porque eu não vou contar, é que esse filme acaba nos entregando que o personagem do John vive um looping temporal. Simplesmente isso. No meu ponto de vista, eu acho que ele acabou vivendo um looping temporal. Então, vivendo sempre a mesma cena. Eu acho que falando isso, vocês já entendem o que exatamente é o final do filme. Uma outra coisa interessante desse filme, que assim como O Vento Levou, que tem aquela cena fantástica de um traveling aéreo em que a câmera acompanha a Scarlett andando entre os mortos. Hitchcock também deu uma nova versão, uma nova imagem para o cinema, que é a cena em que toda vez que o detetive John, quando olha para baixo, quando está em um lugar muito alto, ele tem uma vertigem. Aquela cena, aquela imagem, aquele efeito ficou conhecido como um zoom out in track, ou seja, seria dar aquela sensação de vertigem ao público. Então ele criou uma nova imagem, uma nova forma de se filmar, dando realmente, gente, quando você começa a assistir o filme, quando você acompanha com o personagem, em que o personagem olha para baixo, nos dá realmente aquela sensação de vertigem, aquele medo que ele transmite. Então é uma coisa muito bacana. Exatamente como O Vento Levou, o filme Um Corpo que Cai também tem uma gravação de cena fantástica com câmera. Um Corpo que Cai ficou indisponível por 3 décadas, pois seus direitos foram comprados por Hitchcock e deixado de herança de legado para a sua filha Patrícia. Somente em 1984 que esse filme ele foi relançado depois de ficar 30 anos hibernando. Em uma entrevista posterior, Hitchcock disse que Kim Novak foi mal selecionada. Do ponto de vista dele, ele achava que tinha selecionado a atriz errada. Imagina isso, gente. Você, no ponto de vista de um diretor, ser uma atriz e no final ele achar que não era a atriz ideal para o personagem. Apesar de que eu acho que a atriz ficou muito boa neste personagem da Madeleine. Uma coisa bastante engraçada desse filme é que o Hitchcock disse a seguinte descrição sobre o filme: para ser franco, o homem quer ir para a cama com uma morta.
do ponto de vista dele. Ele descreveu este filme desta maneira. É uma coisa bastante engraçada e até certo ponto, quem vê o filme, você pode até concordar, porque a Madeleine está sendo supostamente possuída por um espírito, ele se apaixona por esse jeito de ser e depois começa a ir atrás de uma pessoa que é muito parecida com ela. Ou seja, eles querem ir realmente com esse homem se apaixonou, esse homem quer ir pra cama com um morto. É muito engraçada essa descrição, mas por incrível que pareça, até encaixa. Falando um pouco agora sobre o final, gente, apesar de eu ter dito pra vocês já numa parte desse filme que ele fica preso em um looping temporal, eu sinceramente não esperava o final que ele entrega. Realmente é surpreendente com todo o desenrolar dessa história, que você começa a ver, a você acompanhar os personagens, a mudança de personalidade deles. Então você não começa a esperar o que vai ser entregue. Você vê que o personagem é de um jeito e de repente você percebe que ele é totalmente diferente. Ele se torna uma pessoa obcecada, uma pessoa manipuladora, que a todo custo quer achar alguém que acalme o coração partido dele, que sente falta de sua amada. Então você começa a ver o desenrolar da história e no final você não espera aquele final. Pra ser bem sincera, eu não esperava o final que tá sendo entregue, o final que é entregue. Mas foi um final muito, eu acho que seria um final muito bom pro próprio filme. Você não espera aquilo e é um final surpreendente, fantástico, que faz jus ao próprio filme inteiro. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu esse filme, Um Corpo que Cai, o que você achou? O que você acha dessa questão das mudanças de personalidade, de que o personagem é de um jeito e de repente, quando começa uma segunda parte, digamos assim, do filme, ele é totalmente diferente? O que você achou desse final que foi entregue? Você esperava ou não? E se você quiser fazer exatamente como Samuel, quiser dar alguma dica de filme, série, livros e até animes, que eu ainda tô começando a falar sobre animes, pode se sentir à vontade, gente. É só comentar aqui embaixo ou mandar uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!